Bora falar agora sobre uma comparação feita por Ramon Dias. Técnico do Corinthians demonstrou, depois da derrota do Corinthians por 1-0 por Fortaleza no último domingo, chateação com seus centroavantes. E disse mais, revelou que o Verratti, com quem ele havia trabalhado em 2023, o causa saudade. Só para lembrar, o Vasco muito ameaçado de rebaixamento e o Verratti foi comprado na reta final do Campeonato Brasileiro. Na oportunidade disputou 21 jogos, marcou 10 gols e foi decisivo para a manutenção do Cruz Maltino na elite do futebol nacional na temporada passada. Já os atacantes do Corinthians, Pedro Raul e Yuri Alberto, têm perdido muitos gols. O que mais chama atenção é a diferença financeira entre os centroavantes do Corinthians e o atacante do Vasco. O Verratti custou 6 milhões de reais quando contratado de um time argentino. Existe até uma curiosidade, o Verratti estava praticamente fechado com o América, o Vasco deu um chapéu no clube mineiro e acabou contratando o Verratti. Salário do argentino de 400 mil por mês. Comparação chega a ser desleal. O Yuri Alberto foi comprado numa troca com vários jogadores e a estimativa de que todos esses atletas envolvidos teriam custado até 76 milhões de reais. O salário do Yuri Alberto é desanimador. 1 milhão e 700 mil reais por mês. Desanimador para os torcedores do Corinthians, certamente para o Yuri Alberto não. Pedro Raul comprado nessa temporada por 27 milhões de reais. Salário de 700 mil por mês. Ou seja, o Verratti é muito mais barato do que os dois e entrega bastante mais do que os centroavantes alvinegros. Bora falar agora sobre Eric Puga, o atacante do Ceará, será ou não contratado pelo Corinthians? Mandei essa mensagem para o empresário do atleta, o Paulo Pitombeira, enquanto rolava a live do canal do Nicola na noite dessa segunda-feira. Ele não me respondeu via WhatsApp, mas me ligou durante a transmissão para contar que as tratativas para a compra do Eric Puga avançaram. E é grande a chance de um jogador do Ceará virar reforço do Corinthians para ocupar os espaços deixados por Mosquito, que virou reforço do Vitória, e de Wesley, vendido nos últimos dias para o Al Nassr. Segundo o Paulo Pitombeira, a operação é de compra, com o Timão adquirindo 70% dos direitos econômicos. Pedi mais detalhes em relação à parte financeira, ele disse que não poderia citar nada, mas que a negociação estava bastante avançada. Entrei em contato então com o João Paulo Silva, que é o presidente do Ceará, pouco antes do jogo do Ceará. O Ceará venceu o Novo Horizontino por 1-0 com um gol do Saulo Mineiro, vitória super importante que coloca o Vovô no 5º lugar da Série B, com chances reais de acesso. Hoje a diferença do Ceará para o Vila Nova, que é o último time no G4, é de 4 pontos. Pois bem, presidente, vocês têm negociação? Vão vender o Eric Puga? O presidente do Ceará afirmou que não tem proposta do Corinthians. Só para lembrar que o Ceará detém só 40% dos direitos econômicos do atleta. E a impressão que eu tenho é de que o Paulo Pitombeira, grande responsável por colocar o jogador no Ceará, trabalha a saída do atleta com o pagamento de uma compensação financeira. Estou atrás de mais novidades e qualquer coisa conto para vocês, tá bom? Só para completar uma informação importante de bastidor do Corinthians, na noite dessa segunda-feira, cerca de 90 conselheiros protocolaram um pedido de destituição do presidente Augusto Melo. Eles exigem a convocação de uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo para a votação do impeachment do presidente. A tendência é que esse processo aconteça em mais ou menos 40 dias. Essa reunião será convocada e todos os conselheiros do Corinthians serão apresentados a uma série de problemas que justificaram essa relação, esse abaixo-assinado com mais de 90 assinaturas. A comissão escandalosa da VaidBet de 26 milhões de reais para alguém que não intermediou nada. A permuta com a Gazin, o soco que o presidente do Corinthians deu num torcedor do Cruzeiro, a possibilidade de uma facção criminosa maior do Brasil estar entrando no Corinthians, tudo isso vai ser tema de debate além dos resultados ruins e do risco de rebaixamento. Se o Conselho Deliberativo tiver metade mais um dos votos para que o impeachment do Augusto prossiga, nessa votação vai para a Assembleia dos Sócios, caso se confirme também entre os sócios, Augusto Melo deixa de ser presidente alvinegro. A última, a respeito do Corinthians, durante reunião do CORE na noite dessa segunda-feira, descobriram que o Corinthians pegou já 14 milhões de reais emprestados de Igor Svebrucker, aquele empresário que surge do nada no dia a dia do Corinthians como grande aliado e parceiro do presidente Augusto Melo. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Usa o espaço para comentário, para deixar sua opinião, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente se encontra tarde. Tchau!